O milionário fica surpreso ao ver mendiga negra dançando com seu filho com deficiência na rua. Camila Rios tinha apenas 17 anos e uma história cheia de buracos. Vivia nas ruas de uma cidade que parecia nunca dormir, cheia de luzes brilhantes e pessoas apressadas que nunca a viam. Um dia ensolarado, o sol batia forte em seu rosto enquanto ela se apresentava em uma praça movimentada. A música pulsava enquanto seus pés descalços tocavam o chão em um ritmo frenético. Ela dançava, girando e pulando, sua força e determinação em cada movimento. Uma dança de sobrevivência. Mas quem a olhava via algo mais. Viu graça em meio ao caos. Entre a multidão, Rodrigo Montalbán, um milionário que tinha tudo, mas que secretamente se sentia despojado de tudo. A perda de sua esposa deixara um buraco profundo em seu coração. Olhando para seu filho, Benjamin. Um garoto de 8 anos que se fechara em um silêncio pesado. Rodrigo não sabia como ajudar. Mas então, algo incrível aconteceu. Ao ver Camila, era a primeira vez em meses que ele viu um brilho nos olhos de seu filho. Mas dentro de um encanto, a figura de Soledad, a tia protetora de Rodrigo, surgiu como uma sombra sobre eles. Soledad via em Camila uma ameaça. Para ela, a vida era uma fortaleza cuidadosamente protegida, e aquele tipo de contaminação não era bem-vinda. Ela observava de longe com um olhar desconfiado, planejando como poderia afastar essa intrusa. Rodrigo sentia uma conexão crescente com Camila, e isso o deixava angustiado. A memória de sua esposa ainda estava fresca, mas a presença dela começou a despertar novos sentimentos, um desejo de mudança. Conforme os dias passavam, o jogo de olhares se tornava mais intenso. Camila era mais do que uma dança, ela era um convite ao mundo. Mas as sombras não ficavam para trás. Soledad, ao perceber a amizade florescendo, começou a traçar planos para proteger tanto Rodrigo quanto Benjamin da influência de Camila. O clima mudava e uma tensão palpável preenchia o ar. O que significava família? Em um momento de clímax doloroso, Rodrigo se viu diante de uma escolha que alteraria seus destinos. Mas antes que pudesse decidir, uma mensagem misteriosa surgiu, prometendo reviravoltas e misticismo. O coração de Rodrigo disparou. O que estaria por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mensagem misteriosa pulsava na mente de Rodrigo, enquanto a praça vibrava com. Ele sentia seu coração acelerado, mas antes que pudesse se concentrar nesse novo dilema, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Algo havia acontecido na multidão. Um grito, um estrondo. Rodrigo se virou, o olhar em busca de algum sinal, e quando viu, foi como se o mundo tivesse congelado. Uma explosão de vidro, a loja de eletrônicos na esquina, janelas estilhadas, pessoas correndo em pânico. Os rostos se tornaram borrões de medo e confusão. Rodrigo agarrou Benjamin com força, tentando protegê-lo, enquanto seus instintos gritavam para escapar dali. Mas Camila permaneceu ali, atenta, como se uma força a mantivesse enraizada ao chão.
Quando suas mãos se encontraram no ar, houve um momento de sincronia, um entendimento profundo, mas logo foi rompido pelo caos que a cercava. As pessoas estavam em desespero, e Rodrigo sentiu o pânico invadir seu peito. E então, no meio do tumulto, ele viu algo ainda mais devastador. Uma figura familiar entre a fumaça. Soledad. Sua tia estava ali, mas não sozinha. Ao lado dela, um grupo de homens, todos vestidos de maneira discreta, mas Rodrigo reconheceu o olhar certeiro de agentes de segurança. O que ele estava fazendo? Por que estava ali? Por que parecia tão determinada? Rodrigo, vá! Gritou Soledad, a voz dela cortando a confusão. Leve Benjamin e saia! Mas Rodrigo estava paralisado. Ele sabia que Soledad nunca agiria assim sem um motivo. Olhando para Benjamin, seu pequeno estava em choque. As mãos tremiam. A conexão entre Rodrigo e Camila era real, e agora, no meio daquela cena horrível, tudo o que ele queria era protegê-los. Era um instinto, uma vontade primitiva de manter todos a salvo. Camila se voltou para ele, os olhos brilhando, mas com uma sombra de preocupação. Vamos, Rodrigo, precisamos sair. Ela não hesitou, puxando Benjamin para junto de si. Mas então, algo incrível aconteceu. Um dos homens ao lado de Soledad se adiantou. Rodrigo não pôde acreditar nos próprios olhos. Aquele era Eduardo, um amigo da infância, alguém que ele sempre pensou estar longe. O choque atravessou sua mente. Eduardo? O que está acontecendo? Rodrigo, disse Eduardo, sua voz tensa. Isso não é o que parece. Passe um passo para trás. Rodrigo se sentiu flutuar entre os dois mundos, Soledad atrás, com seu desejo de proteger, e Eduardo, que parecia trazer uma verdade ainda mais profunda. Você está em perigo. Camila, ela não é quem você pensa que é. As palavras de Eduardo foram como um balde de água fria. Rodrigo olhou para Camila, as perguntas como espinhos em sua mente. O que ele realmente sabia sobre ela? Aos poucos, ele percebeu. O que pensava ser uma dança de esperança tinha agora um gosto amargo de desconfiança. O que Eduardo queria dizer? Os olhares entre ele e Soledad estavam repletos de segredos venenosos que se entrelaçavam no ar. Camila percebeu a mudança. Seu brilho tremulou numa fração de segundo. Rodrigo, confie em mim! Ela implorava, mas a urgência da situação se intensificava. Confiança, ele repetiu, a palavra pesando como chumbo. Que verdade estava prestes a ser revelada? Que escolhas terríveis ele teria que fazer? A multidão se aglomerava, o temor pulsando como um coração partido. O caos aumentava ao seu redor, e a dúvida roía sua sanidade. A mensagem que havia surgido agora não era simplesmente uma possibilidade, mas uma bomba-relógio prestes a explodir em suas vidas. E enquanto a fumaça dançava no ar, Rodrigo percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O que ele escolheria agora? Ele estava pronto para enfrentar a verdade, ou ela o esmagaria? E no meio daquele tumulto, uma voz sussurrou em seu coração. E se tudo estivesse ligado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar? Cada instante desacelerou, e a escolha de Rodrigo poderia mudar tudo, novamente. Rodrigo estava paralisado, perdido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhou, e o pânico se tornava uma onda incontrolável. Camila, precisamos sair! Ele gritou, mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas, e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência. Você não vê? Camila não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava?
Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. Rodrigo, por favor, confie em mim. Eu não sou uma ameaça. Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledad, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila, uma expressão de fúria em seu rosto. "Você não deveria estar aqui", ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo. E ali, no meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra, mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. "Pai." Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. "O que você disse?" A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando no que acabara de ouvir. Seus olhos brilhavam de um choque misturado com confusão. A realidade que ele conhecia começou a desmoronar. "Ela é sua filha, Rodrigo." Soledad gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila. A compreensão e a incredulidade compuseram um turbilhão em sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Não, era impossível. Mas Camila simplesmente respirou fundo, um olhar intenso fixo no pai. "Eu sempre esperei por você. Eu não sou apenas a dançarina que você viu. Eu sou mais do que isso." As palavras tombaram como pedras, e a multidão ao redor parecia distante, como se todo o universo estivesse aguardando a reação de Rodrigo. E naquele instante, enquanto tudo se intensificava, uma nova explosão iluminou o céu. Uma luz ofuscante apanhou a todos de surpresa. Era como se uma bomba tivesse estourado, mas não era. Era um ataque direcionado à loja próxima, como se tudo tivesse sido planejado. O choque explodiu na praça e pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados, o caos agora amplificado. Rodrigo mal conseguiu reagir. Camila puxou Benjamin contra si, enquanto Soledad tentava proteger Rodrigo dos mísseis de fumaça. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Imediatamente, Eduardo se virou em direção a Soledad, acusador. "Você sabia disso. Por que não nos contou? Por que não disse a ele que Camila era a filha que ele perdeu?" O olhar de Soledad se endureceu. "Você não entende. Eu fiz isso para proteger todos nós." A tensão no ar era palpável. Rodrigo estava preso entre tudo o que sabia e tudo o que nunca soube. Enquanto a praça se tornava um terreno de desespero, um pensamento cortante atravessou a mente de Rodrigo. Se Camila era realmente sua filha, quais seriam as implicações? Que destinos aguardava? O mundo ao seu redor desmoronava, mas a resposta estava ali, na verdade crua, pulsante e aterrorizante. O que ele faria com essa nova realidade? O que mais ele ainda não sabia? A fumaça subia e cada grito da multidão ecoava como um eco distante. Quando Rodrigo se virou para Camila, a verdade estava escancarada diante dele. A dança da vida nunca foi apenas sobre movimento. Agora era uma luta pela sobrevivência. Rodrigo estava paralisado, perdido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhava e o pânico se tornava uma onda incontrolável. "Camila, precisamos sair!" Ele gritou, mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência. "Você não vê? Camila não é...
Não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. Rodrigo, por favor, confie em mim. Eu não sou uma ameaça. Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então, tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledade, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila, uma expressão de fúria em seu rosto. Você não deveria estar aqui, ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo. E ali, no meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra. Mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. Pai. Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. O que você disse? A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando no que acabara de ouvir. Seus olhos brilhavam de um choque misturado com confusão. A realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Ela é sua filha, Rodrigo. Soledade gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila. A compreensão e a incredulidade compuseram um turbilhão em sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Não, era impossível. Mas Camila simplesmente respirou fundo. Um olhar intenso fixo no pai. Eu sempre esperei por você. Eu não sou apenas a dançarina que você viu. Eu sou mais do que isso. As palavras tombaram como pedras, e a multidão ao redor parecia distante, como se todo o universo estivesse aguardando a reação de Rodrigo. E naquele instante, enquanto tudo se intensificava, uma nova explosão iluminou o céu. Uma luz ofuscante apanhou a todos de surpresa. Era como se uma bomba tivesse estourado, mas não era. Era um ataque direcionado à loja próxima, como se tudo tivesse sido planejado. O choque explodiu na praça. E pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados, o caos agora amplificado. Rodrigo mal conseguiu reagir. Camila puxou Benjamin contra si, enquanto Soledade tentava proteger Rodrigo dos mísseis de fumaça. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Imediatamente, Eduardo se virou em direção à Soledade, acusador. Você sabia disso. Por que não nos contou? Por que não disse a ele que Camila era a filha que ele perdeu? O olhar de Soledade se endureceu. Você não entende. Eu fiz isso para proteger todos nós. A tensão no ar era palpável. Rodrigo estava preso entre tudo o que sabia e tudo o que nunca soube. Enquanto a praça se tornava um terreno de desespero, um pensamento cortante atravessou a mente de Rodrigo. Se Camila era realmente sua filha, quais seriam as implicações? Que destinos aguardava? Após o ataque, um dos homens de segurança, quase sem se abalar, se aproximou e revelou um crachá. Rodrigo não acreditou no que viu. Era um agente da polícia. Todos, fiquem tranquilos, gritou. Precisamos de calma aqui. A multidão parou por um momento, mas uma nova onda de murmúrios começou. Quem é esse? O que está acontecendo? Eles estão atrás dela. Todos olhavam para Camila, que permanecia em estado de choque, segurando Benjamin. Rodrigo sentiu uma batida forte no peito. Camila, o que você sabe? O que eles querem?
A pergunta explodiu como língua de fogo, e o olhar dela o atravessou. Era uma mistura de medo e determinação. Não sei, mas se eu não for, eles farão algo pior. Meu passado não me deixou em paz. Antes que pudesse questioná-la mais, um som aterrador ecoou pela praça. Uma caixa de som pregada na esquina explode com a mensagem: Camila Rios, você está pronta para descobrir quem realmente é? Rodrigo sentiu a adrenalina empurrar suas veias. A tensão aumentou e a multidão gritou em pânico. O desespero tomou conta, e nas palavras de Camila, ele viu não apenas uma revelação, mas uma porta escancarada para um mundo que estavam prestes a descobrir. Mas o que estava a ponto de acontecer mudaria tudo para sempre. E enquanto todos aguardavam a próxima jogada, uma sombra pairava sobre o destino deles, como um abrigo de tempestade. O que mais a verdade de Camila ainda escondia? O que estava prestes a ser revelado? Para além do caos, Rodrigo estava paralisado, perdido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhava e o pânico se tornava uma onda incontrolável. Camila, precisamos sair, ele gritou, mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas, e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência. Você não vê? Camila não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. Rodrigo, por favor, confie em mim. Eu não sou uma ameaça. Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então, tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledad, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila. Uma expressão de fúria em seu rosto. Você não deveria estar aqui, ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo. E ali, no meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra. Mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. Pai. Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. O que você disse? A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando no que acabara de ouvir. Seus olhos brilhavam de um choque misturado com confusão. A realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Ela é sua filha, Rodrigo. Soledad gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila. A compreensão e a incredulidade compuseram um turbilhão em sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Não, era impossível. Mas Camila simplesmente respirou fundo, um olhar intenso fixo no pai. Eu sempre esperei por você. Eu não sou apenas a dançarina que você viu. Eu sou mais do que isso. As palavras tombaram como pedras. E a multidão ao redor parecia distante, como se todo o universo estivesse aguardando a reação de Rodrigo. E naquele instante, uma nova explosão iluminou o céu. Uma luz ofuscante apanhou a todos de surpresa. Era como se uma bomba tivesse estourado, mas não era. Era um ataque direcionado à loja próxima, como se tudo tivesse sido planejado. O choque explodiu na praça, e pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados, o caos agora amplificado. Rodrigo mal conseguiu reagir.
Camila puxou Benjamin contra si, enquanto Soledad tentava proteger Rodrigo dos mísseis de fumaça. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Imediatamente, Eduardo se virou em direção a Soledad, acusador. Você sabia disso? Por que não nos contou? Por que não disse a ele que Camila era a filha que ele perdeu? O olhar de Soledad se endureceu. Você não entende. Eu fiz isso para proteger todos nós. A tensão no ar era palpável. Rodrigo estava preso entre tudo o que sabia e tudo o que nunca soube. Enquanto a praça se tornava um terreno de desespero, um pensamento cortante atravessou a mente de Rodrigo. Se Camila era realmente sua filha, quais seriam as implicações? Que destino os aguardava? E então, algo ainda mais insano aconteceu. Um homem da multidão, que parecia perdido entre os gritos e a confusão, se destacou. Ele carregava um laptop e, em um ato de desespero, gritou: "Não deixem ela escapar, temos provas." E ao dizer isso, ele abriu a tela do computador. Rodrigo e os outros se aglomeraram para olhar. A imagem era clara, uma gravação de um encontro secreto entre Soledad e pessoas desconhecidas, discutindo os planos sombrios de Camila. A tela mostrava um rosto familiar que fez o coração de Rodrigo disparar. Era ele mesmo. "Por que você estava com ele, Soledad?" perguntou Rodrigo, a raiva surgindo como uma onda avassaladora. As palavras de Rodrigo ecoaram e dependuraram-se no ar. O que ele estava vendo parecia contradizer tudo o que acreditava saber sobre sua tia, sobre Camila, sobre si mesmo. Soledad rangeu os dentes, seu olhar se tornando sombrio. "Você não entende, Rodrigo. Eles não podem saber. Eles vão atrás de todos nós." Camila estava paralisada, enquanto as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira assustadora. "Rodrigo, eles estão atrás de você também. Não é só sobre mim." E assim, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a incerteza tomou conta do ambiente. Tudo parecia perdido, mas Rodrigo precisava decidir rapidamente. A verdade estava ali, gritando por ele, mas tinha certeza de que, ao aceitá-la, outro mundo se abriria. O que mais estava escondido? O que mais Soledad não havia contado? E a conexão entre todos eles? Abaixando a voz e cercado por uma quantidade esmagadora de informação, Rodrigo se preparou para escolher entre a verdade e a proteção. Será que estava pronto para o que estava prestes a descobrir? Rodrigo estava paralisado, perdido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhava e o pânico se tornava uma onda incontrolável. "Camila, precisamos sair!" ele gritou, mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência. "Você não vê? Camila não é. Não é quem você pensa que é." As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. "Rodrigo, por favor, confie em mim. Eu não sou uma ameaça." Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então, tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledad, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila, uma expressão de fúria em seu rosto. "Você não deveria estar aqui," ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo, e ali,
No meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra, mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. Pai. Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. O que você disse? A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando no que acabara de ouvir. Seus olhos brilhavam de um choque misturado com confusão. Ela é sua filha, Rodrigo. Soledad gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila. A compreensão e a incredulidade compuseram um turbilhão em sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Não, era impossível. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ainda mais intensa iluminou o céu, e o chão tremeu sob os pés de todos. A atmosfera foi preenchida por um som ensurdecedor, seguido por um clarão ofuscante, que cegou Rodrigo por um instante. Ele sentiu uma pressão intensa em seu peito e viu as pessoas ao redor caírem, espalhando-se como folhas ao vento. Um segundo depois, a confusão se instalou. Quando a poeira começou a assentar, algo chocante aconteceu. Do meio da fumaça, uma figura conhecida emergiu. Era o ex-marido de Soledad, Ricardo, alguém que Rodrigo pensou estar muito longe do quadro. Os olhos de Ricardo estavam fixos em Camila, enquanto uma expressão de pressão e raiva se apoderava de seu rosto. Eu sabia que você voltaria, ele gritou, apontando um dedo acusador. O que você está fazendo aqui? Eu disse para ficar longe dela. Rodrigo ficou atordoado. Ele nunca soube que Soledad tinha um ex-marido, muito menos que Camila tinha qualquer ligação com ele. Ricardo, você não entende. Ela é... Mas suas palavras foram cortadas quando o homem avançou, aparentemente ameaçador. Não a chame de filha. Ricardo rugiu, seu olhar perfurante cravado em Rodrigo. Ela não é sua. É uma mentira. Você nunca soube a verdade. As palavras de Ricardo atingiram Rodrigo como um golpe, e um nó se formou em sua garganta. O que ele queria dizer? E o rosto de Camila se transformou em um rictus de dor, uma expressão de reconhecimento misturada com desespero. Me escutem, por favor, Camila exclamou, sua voz trêmula. Eu só quero a verdade. Eu não sou o que todos pensam. O desespero em sua voz enviou um arrepio pela espinha de Rodrigo. E se o que você pensa que sabe sobre sua vida for uma farsa completa? Ricardo pressentiu a fragilidade daquela revelação. E se você descobrir que tudo foi uma armadilha? O tempo parecia parar enquanto a multidão se concentrava nesta troca explosiva de revelações. A tensão no ar era inegável. Rodrigo sentiu como se suas pernas estivessem prestes a ceder sob o peso de suas emoções. Que armadilha! O que você está escondendo? Sua voz era agora um tremor. E enquanto as perguntas ecoavam, uma nova explosão de luz atravessou o céu, e o caos aumentou. Todo tipo de segredos que ele nunca imaginou estar em jogo agora ameaçavam seu mundo. Camila, agora com lágrimas nos olhos, olhou para Rodrigo, uma mistura de medo e expectativa. Você precisa me ouvir, pai. A verdade está vindo, e não há como escapar. O que você acha que conhece não é real. Rodrigo. Preso entre o que lhe disseram e a realidade indiscutível que começava a formar-se ao seu redor, respirou fundo. O que mais estava prestes a ser revelado? A confusão se entrelaçava com a esperança, e no meio daquele caos, uma pergunta cortava o silêncio. Até onde a verdade poderia levar cada um deles? Rodrigo estava paralisado, perdido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhava e o pânico se tornava uma onda incontrolável. Camila, precisamos sair, ele gritou, mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência.
Você não vê? Camila não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. Rodrigo, por favor, confia em mim. Eu não sou uma ameaça. Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledad, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila. Uma expressão de fúria em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo. E ali, no meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra, mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. Pai! Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. O que você disse? A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando no que acabara de ouvir. Seus olhos brilhavam de um choque misturado com confusão. Ela é sua filha, Rodrigo. Soledad gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila. A compreensão e a incredulidade compuseram um turbilhão em sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Não. Era impossível. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ainda mais intensa iluminou o céu. E o chão tremeu sob os pés de todos. A atmosfera foi preenchida por um som ensurdecedor, seguido por um clarão ofuscante que cegou Rodrigo por um instante. Ele sentiu uma pressão intensa em seu peito e viu as pessoas ao redor caírem, espalhando-se como folhas ao vento. Quando a poeira começou a assentar, a cena que se desenrolava fez o sangue de Rodrigo gelar. A figura de Ricardo, ex-marido de Soledad, apareceu ao fundo com um grupo de homens estranhamente armados. Libertem a jovem, gritou ele, a voz preenchida de uma raiva que reverberou na multidão. Os homens se movimentaram como um bando, retirando os objetos em suas mãos e direcionando-os em direção a Camila. Rodrigo ficou atordoado. O que você quer dela? Perguntou ele, enquanto o coração disparava. Ricardo surreal malignament. A verdade que você sempre quis esconder. E enquanto olhando Camila, Ricardo revelou um colar, pendurado em seu pescoço. Rodrigo nunca tivera ideia do que aquilo significava. Hoje você vai saber o que realmente aconteceu há muitos anos, Rodrigo. Este colar possui a chave para tudo. Camila não é apenas sua filha, mas a portadora de um segredo que pode destruir sua vida e tudo que você ama. A tensão no ar tornou-se palpável e as palavras de Ricardo cortaram como facas. Camila olhou para Rodrigo, um brilho de desespero nos olhos. Eu não sabia. Eu só queria saber mais sobre a nossa família. Ela disparou, sua voz cheia de pânico. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. A verdade é maior do que nós dois. E então, aquele mesmo grupo que parecia hostil começou a agitar os braços e a gritar como se estivessem esperando um sinal. Agora, traga-a! Ordenou Ricardo. E todos, como se estivessem em um transe, se moveram rápido. Rodrigo sentiu um nó na garganta, apavorado com o que estava prestes a acontecer. Camila, não! Ele berrou, enquanto tentava alcançar as mãos dela, mas a multidão a cercou. Não deixe que eles toquem nela. E no meio daquela confusão, uma nova explosão estourou. A loja de eletrônicos havia desmoronado em meio ao caos.
cristais de vidro e fumaça voavam pelo ar. O chão ruiu sob eles, e todos foram jogados para o lado, inclusive Camila, que caiu sob o impacto, o colar dela brilhando como uma estrela ao luar. Rodrigo se levantou, sua mente uma tormenta de emoções. O eco da verdade reverberava em sua cabeça. A visão da cena era uma mistura de horror e determinação. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que precisava salvá-la. E a revelação que tinha acabado de ouvir fê-lo questionar tudo o que tinha acreditado. O que aquele colar realmente significava? Que segredos amaldiçoavam sua família? E quem era realmente Camila? O peso da responsabilidade pressionava seus ombros. E naquele instante, a luta pela verdade tornou-se uma corrida contra o tempo. O que mais ele teria que enfrentar? O que o destino preparara para eles todos? Rodrigo estava paralisado, erguido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhava, e o pânico se tornava uma onda incontrolável. "Camila, precisamos sair!" ele gritou, mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas, e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência. "Você não vê? Camila não é quem você pensa que é." As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. "Rodrigo, por favor, confie em mim. Eu não sou uma ameaça." Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledade, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila, uma expressão de fúria em seu rosto. "Você não deveria estar aqui!" ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo. E ali, no meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra, mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. "Pai." Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. "O que você disse?" A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando no que acabara de ouvir. Seus olhos brilhavam de um choque misturado com confusão. "Ela é sua filha, Rodrigo." Soledad gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila. A compreensão e a incredulidade compuseram um turbilhão em sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Não, era impossível. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ainda mais intensa iluminou o céu e o chão tremeu sob os pés de todos. A atmosfera foi preenchida por um som ensurdecedor, seguido por um clarão ofuscante que cegou Rodrigo por um instante. Ele sentiu uma pressão intensa em seu peito e viu as pessoas ao redor caírem, espalhando-se como folhas ao vento. Quando a poeira começou a assentar, a cena que se desenrolava fez o sangue de Rodrigo gelar. A figura de Ricardo, ex-marido de Soledad, apareceu ao fundo com um grupo de homens estranhamente armados. "Libertem a jovem!" gritou ele, a voz preenchida de uma raiva que reverberou na multidão. Os homens se movimentaram como um bando, retirando os objetos em suas mãos e direcionando-os em direção a Camila. Rodrigo ficou atordoado. "O que você quer dela?" perguntou ele, enquanto o coração disparava. Ricardo sorriu malignamente. "A verdade que você sempre quis esconder."
E enquanto olhando Camila, Ricardo revelou um colar, pendurado em seu pescoço. Rodrigo nunca tivera ideia do que aquilo significava. Hoje você vai saber o que realmente aconteceu há muitos anos, Rodrigo. Este colar possui a chave para tudo. Camila não é apenas sua filha, mas a portadora de um segredo que pode destruir sua vida e tudo o que você ama. A tensão no ar tornou-se palpável e as palavras de Ricardo cortaram como facas. Camila olhou para Rodrigo, um brilho de desespero nos olhos. Eu não sabia, eu só queria saber mais sobre a nossa família. Ela disparou, sua voz cheia de pânico. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. A verdade é maior do que nós dois. E então, aquele mesmo grupo que parecia hostil começou a agitar os braços e a gritar, como se estivessem esperando um sinal. Agora, traga-a, ordenou Ricardo, e todos, como se estivessem em transe, se moveram rápido. Rodrigo sentiu um nó na garganta, apavorado com o que estava prestes a acontecer. Camila, não! Ele berrou, enquanto tentava alcançar as mãos dela, mas a multidão a cercou. Não deixe que eles foquem nela. E no meio daquela confusão, uma nova explosão estourou. A loja de eletrônicos havia desmoronado em meio ao caos. Cristais de vidro e fumaça voavam pelo ar. O chão ruiu sob eles, e todos foram jogados para o lado, inclusive Camila, que caiu sob o impacto, o colar dela brilhando como uma estrela ao luar. Rodrigo se levantou, sua mente uma tormenta de emoções. O eco da verdade reverberava em sua cabeça. A visão da cena era uma mistura de horror e determinação. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que precisava salvá-la, e a revelação que tinha acabado de ouvir fê-lo questionar tudo o que tinha acreditado. Então, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um novo som cortou o ar. A sirene de uma viatura de polícia se aproximou. E um grupo de agentes saltou rapidamente para o local da explosão. Mas não eram apenas agentes comuns. Rodrigo reconheceu. Eram membros de uma unidade de elite, enviados para proteger algo. Algo que agora parecia mais importante do que a vida de Camila. Rodrigo, temos que ir! Gritou Eduardo, puxando-o para longe. Mas os olhos de Rodrigo estavam fixos em Camila, que se levantava lentamente, o colar ainda a brilhar no pescoço dela. Não, eles sabem de algo! Ele gritou, mas Eduardo não tinha tempo a perder. Você não entende, eles estão atrás de você também. O desespero apertava seu peito. O que eles querem? Rodrigo perguntou, mas Eduardo estava impaciente. Não é só isso! A verdade está vindo à tona, e você precisa se preparar. Antes que Rodrigo pudesse perguntar mais, um dos agentes se aproximou. Sua expressão era sombria. Então você é ele, disse o homem, olhando para Rodrigo com uma intensidade que o fez sentir um arrepio na espinha. As coisas acabaram de ficar pessoais. Rodrigo piscou, confuso. O que isso significava? O que estava prestes a se revelar sobre sua vida e a de Camila? O agente parecia saber algo que Rodrigo não. Enquanto a fumaça dissipava e as luzes da polícia iluminavam a praça, Rodrigo percebeu que tudo aquilo superava qualquer confusão anterior. De repente, a verdade que estava prestes a ser desvendada poderia ser mais devastadora do que um colar ou um passado desconhecido. E as perguntas que povoavam sua mente giravam em torno de um único pensamento: quem mais estava envolvido nessa trama e qual seria o preço a pagar? E assim, no meio da confusão, Rodrigo percebeu que a luta pela verdade poderia não apenas separar. O que mais estava em jogo? E quando a poeira assentasse, quem teria sobrevivido ao desmantelar dessa teia de segredos? Rodrigo estava paralisado, perdido entre o caos e o desejo de entender. A fumaça se espalhava, e o pânico se tornava uma onda incontrolável. Camila, precisamos sair, ele gritou,
mas o desespero já tomava conta de todos. A multidão se movia em direções opostas e a atmosfera estava carregada de medo. Eduardo olhou para Rodrigo com urgência. Você não vê? Camila não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nas sombras? Camila agarrou a mão de Benjamin, puxando-o para perto. Rodrigo, por favor, confie em mim. Eu não sou uma ameaça. Mas a verdade nas palavras dela parecia escorregar entre suas mãos, como areia. E enquanto olhava para o rosto de Camila, algo no fundo de seus olhos parecia familiar, quase doloroso. Então tudo mudou. Um grito estridente rasgou o ar. O grupo de homens de segurança se adiantou, um deles se movendo com uma graça sinistra. De repente, Rodrigo viu Soledad, que estava ali o tempo todo, avançando em direção a Camila, uma expressão de fúria em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisava. E naquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, Camila olhou diretamente para Rodrigo. E ali, no meio do pânico, ela deixou escapar uma palavra, mas ninguém a ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. Rodrigo sentiu as pernas falharem. O mundo ao seu redor começou a girar. O que você disse? Sua pergunta mal saía, combinada com um sussurro atordoado. Ela é sua filha, Rodrigo. Soledad gritou, agora com uma determinação sinistra. Rodrigo olhou para Camila, a compreensão e a incredulidade invadindo sua mente. Seus pensamentos começaram a se agitar. Isso não podia ser verdade. Camila, a mendiga que dançava na rua? Era impossível. Mas uma nova explosão iluminou o céu, e o chão tremeu sob os pés de todos. Uma onda de pânico espuma ao redor. A atmosfera foi preenchida por um grito ensurdecedor. Uma bomba. O eco do estrondo fez cada um dos presentes se encolher, e Rodrigo sentiu o desespero crescendo como um monstro dentro dele. Tinha que proteger Camila. Tinha que protegê-los a todos. Do meio da fumaça e do caos, Rodrigo viu algo que o fez congelar. Uma pessoa conhecida no centro da explosão. Uma figura que ele jamais esperaria ver ali. Era Lúcio, o pai de Camila, emergindo da nuvem de poeira, também ele envolto em sombras e segredos. Ele era o homem que desaparecera há anos e que nunca tinha sido uma parte da vida de Rodrigo. Você não pode levá-la, ela precisa saber a verdade. Lúcio gritou para a multidão, seu olhar fixo em Soledad. A revelação atingiu Rodrigo como uma onda. Lúcio, o pai de Camila? Ele estava confuso, tentando juntar as peças. O que mais ele não sabia? O que está acontecendo? Perguntou Rodrigo, a voz mal saindo, perdida em meio ao ruído crescente. Rodrigo, eu sou parte do que Soledad tem tentado esconder, disse Lúcio, os olhos cheios de desespero. Camila não é só sua filha. Ela é a chave para um poder que vai além do que você pode imaginar. Camila olhou para Rodrigo, seus olhos cheios de lágrimas. Pai, eu não pedi por isso. Mas precisamos saber o que ele está falando. A confusão e o medo se misturaram, e a verdade parecia flutuar entre eles como uma sombra. A tensão aumentava. Agora, a multidão começava a entender que a situação era muito mais complexa do que se havia tornado. Os murmúrios cresciam, a desconfiança e o pânico se espalhando rapidamente. Não pode ser verdade! Rodrigo gritou, seu coração disparado, sentindo a realidade se desintegrar ao seu redor. As relações que ele pensava serem verdadeiras agora estavam se desmoronando. Ele não sabia em quem acreditar. Camila, sua filha, Lúcio, seu antigo rival, e Soledad, a mulher que sempre considerou uma protetora, agora parecia envolvida numa trama muito mais sombria.
E enquanto as sirenes da polícia froteavam ao fundo, a verdade verdadeira ainda não revelada flutuava no ar, pulsando com uma urgência implacável. O que mais estava escondido atrás desse emaranhado? O que mais a verdade de Camila poderia desenterrar? Rodrigo, em um estado de choque, percebeu que em suas mãos estava não apenas o destino de Camila, mas também a possibilidade de um cataclismo que poderia destruir tudo o que ele amava. A partir daquele momento, o que aconteceria agora? Ele estava pronto para enfrentar a verdade ou teria que viver com o peso das mentiras que o cercavam? Rodrigo estava paralisado. Um turbilhão de sentimentos equilibrou-se em sua mente enquanto Lúcio, o pai de Camila, surgia do caos, sua voz ecoando entre os gritos e a fumaça. A praça, outrora cheia de vida, agora era um campo de batalha, repleto de segredos, prontos para serem revelados. Camila olhou para Rodrigo, suas lágrimas acumulando esperança e desespero. Pai, eu nunca pedi por isso, mas... Os homens armados se moviam, mas Rodrigo falava como se estivesse em transe. A verdade? Que verdade? O que mais você não me contou? Sua voz estava cheia de uma mistura de raiva e dor, quase insustentável. A multidão estava presa entre o pânico e a expectativa. A tensão era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Lúcio se adiantou, cercado de sombras e mistério. Camila é a chave, Rodrigo. O colar que ela carrega com ela tem o poder de abrir portas que nem mesmo você entende. O som de sirene se aproximava, amplificando o desespero. Mas Rodrigo estava focado nas palavras de Lúcio. Essa verdade tinha que ser reconhecida. Soledad, agora em desespero, gritou. Tudo o que fiz foi para protegê-los. Vocês não sabem do que estão falando. O estresse em sua voz era palpável, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Mas Lúcio não se deixou intimidar. Proteger? Você a aprisionou. A verdade precisa ser mostrada. E enquanto a fumaça envolvia seu reino, o tempo pareceu parar. Rodrigo olhou para Camila, seu coração pesando com a fragilidade da situação. Você é minha filha? Sempre foi? As palavras escaparam de seus lábios, como um súbito raio de clareza em um céu nublado. Camila assentiu. Eu sempre esperei por você, pai. Mas então um novo estrondo da loja em chamas ecoou, fazendo todos se encolherem. E no meio do caos, as luzes da polícia cortaram a escuridão, trazendo um colapso de sentimentos. Rodrigo viu os agentes se aproximando, e a urgência cresceu. O que você decidiu, Rodrigo? Eduardo, ao seu lado, parecia decidido. Estamos juntos nisso. Precisamos agir rapidamente. Mas Rodrigo estava cercado. Tudo estava confuso demais. Ele olhou para Lúcio, em busca de respostas. Você sabe o que pode acontecer se essa verdade for revelada? O olhar de Lúcio era pesado. Sim, e isso pode mudar tudo. E então, acima do barulho e do estresse, uma mão se levantou. Era Camila, firme e determinada. Eu não vou deixar que eles façam isso comigo. A verdade é minha e eu a enfrentarei. O olhar dela era como uma luz, quase mágica. Rodrigo sentiu uma onda de coragem inundá-lo. Vamos juntos, então. Se essa família ainda tem algo a oferecer, que seja a verdade. Com isso, todos se uniram, prontos para enfrentar o desconhecido. Enquanto Lúcio, Soledad e os outros se preparavam, a praça estava em silêncio. O que aconteceria a seguir era uma pergunta que pairava no ar. Mas havia algo mais, um eco de esperança, uma faísca de determinação em um mar de incertezas. E assim, no meio do caos, a jornada deles tomou um novo rumo. A verdade estava ali, aguardando para ser descoberta. O futuro ainda era um mistério, mas a batalha estava apenas começando. E agora, queridos amigos, precisamos da sua ajuda. Se você está tão curioso quanto nós sobre o que vai acontecer a seguir, não perca tempo.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a criar mais aventuras incríveis. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Eu adoro ler suas opiniões. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Vamos juntos fazer essa jornada ainda mais emocionante. O seu apoio é o que mantém essa comunidade pulsando. Não espere nem mais um segundo e vamos juntos embarcar nessa.